Olá, parceiro professor, olá, parceira professora, sejam todos muito bem-vindos aqui para o nosso conteúdo integrado que tem um caráter interdisciplinar. Eu sou o professor Alcides Guerreiro de História e para trabalhar comigo hoje eu pedi o grande convite de uma professora que é inesquecível. A piada é péssima, mas ela é ótima. Professora Inês de Matemática, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, professor Alcides. Espero que vocês, alunos que estão aí também assistindo essa aula, aproveitem bastante, viu? Muito bem. Qual que é o tema que a gente vai trabalhar? É a identidade étnica cultural local. Lembrando ao colega professor, à colega professora, que nós aqui vamos vamos sugerir um roteiro de trabalho para que os mestres possam produzir junto com os seus alunos. Vamos trocar um pouquinho a tela? Objetivos e habilidades. O objetivo é propor reflexões e encaminhamentos que despertem a investigação acerca de quais são e como se formaram as composições étnicas culturais da região ou localidade dos estudantes. E a habilidade é analisar objetos e vestígios de cultura material e imaterial de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. Tem a questão legal aqui que eu não preciso repetir, já vamos passar então para o próximo slide, bota no LED, muito bem. Professor, vamos aqui conceituar. O que é a questão étnica? Eu vou aqui fazer um recorte mais justinho de um conceito que é bastante amplo, que envolve inclusive outras ciências, como a antropologia. Étnico aqui eu quero dar o sentido de ancestralidade. São informações que detectam a origem de pelo menos uma pessoa idosa, 60 anos ou mais do bairro, família ou conhecido próximo, local de nascimento, comunidades das quais fez parte, se houve ou não fluxos migratórios. Então, o que eu quero fazer aqui é um raio-x da origem e se houve ou não deslocamento de uma pessoa com mais de 60 anos. E daqui a pouco a gente detalha como que a gente operacionaliza isso, ainda mais em época de distanciamento social. Questão cultural. Gente, cultura é uma palavra complicadíssima. A cultura ela pode assumir um sentido de erudição, que quase sempre é com essa perspectiva que as pessoas trabalham, quando elas dizem uma pessoa é culta. Na realidade, ela está dizendo essa pessoa é erudita. Cultura pode significar também um sinônimo de arte. Por isso que nós temos nos jornais os cadernos culturais, que vão trabalhar cinema, artes plásticas e afins. Só que aqui, olha que curioso, a gente vai chamar cultura um significado bem antropológico, é toda a produção humana. Nós, humanos, somos os únicos animais que produzimos cultura. E, quando a gente fala cultura aqui nessa proposta de trabalho, são as tradições, produções artísticas populares, indumentárias, que são as roupas, culinária, que todo mundo sabe o que são parte do patrimônio do ente pesquisado. Vamos trocar aqui rapidinho? O que é mesmo cultura? Eu já tinha dado o spoiler desse slide. Toda a produção humana, material e imaterial, e não somente arte ou erudição. Ela é herdada e construída socialmente. Gente, isso é muito sério. O ser humano ele nasce com algumas dotações orgânicas que o classificam como humano. Ele é bípede, o polegar, ele tem todo o aparelho fonético. Mas, senhores e senhoras, se tirarmos a convivência social, de nada nos adianta o nosso aparelho bioorgânico. Por mais preparados biologicamente que possamos ser, é durante a convivência com outros humanos que nós vamos adquirindo, através da cultura, todas as habilidades que construímos ao longo da nossa jornada da vida. Então isso é muito sério, hein, gente? Tá? O homem ele é um ser biológico, só que, simultaneamente, também, ele é um ser cultural. As identidades, o local nacional e supranacional, se ele nasceu no Brasil ou não, se está em constante desconstrução e reconstrução, que eu também já tinha falado para vocês, a gente não é um animal acabado, como diz o célebre professor Cortella.
A gente está o tempo todo em formação e, convivendo com a cultura, a gente vai se lapidando, quiçá para melhor. E o objeto de estudo multi e interdisciplinar, como eu já tinha adiantado no início da sugestão de aula. Vamos aqui trocar? Pesquisa, muito simples, tá, gente? Vocês vão colocar lá o bairro e a localidade das pessoas que vocês estão estudando, pesquisando, o nome do entrevistado, as informações geográficas, as informações de origem materna ou paterna. Se a pessoa idosa tem alguma memória afetiva artística, alguma música que marcou bastante ela, há uma memória afetiva culinária. Professora, a senhora não é idosa, pelo amor de Deus, mas eu vou aqui... Não que seja demérito, né? Mas, pelo amor de Deus, eu vou fazer uma pergunta. Tem alguma memória afetiva culinária? Com certeza. É só eu chegar na casa da minha mãe, eu me lembro muito bem que ela fazia um cozido com batata, carne seca e repolho. Maravilhoso. Espero que vocês já tenham almoçado depois desse depoimento, né? A minha memória afetiva é molho, família italiana. Então, todo molho que eu como até hoje, eu fico relacionando com a minha nona, né? Nossa. E a memória afetiva também com roupas, com indumentária, que marca a questão cultural. A gente vai escolher uma pessoa, então, idosa, com mais de 60 anos, e vai fazer esses questionamentos. Ah, mas, professor, a gente está em época de distanciamento social. Se você tiver na sua casa, na sua convivência familiar, um idoso, super tranquilo. Se não tiver, dá para fazer isso por WhatsApp. Dá para fazer isso através de alguma comunicação, né, à distância. E aí fica a sugestão para o professor, inclusive, dar uma orientação mais detalhada da ferramenta. Vamos aqui para a próxima? Agora ela é a professora Inês. Vamos lá, Com certeza. Então, pessoal, você vai fazer essa pesquisa, certo? Mas e se você, de repente, estiver pesquisando mais do que uma pessoa? Estiver pesquisando várias pessoas? E você quiser mostrar o resultado dessa sua pesquisa? Então, a gente pode utilizar uma análise bem simples da estatística para poder mostrar, através também de gráficos, qual é o resultado que você chegou. Então, observe essa tabela que está aparecendo para você aí, e você vai ver que aqui tem um exemplo de uma pesquisa estatística, uma coisa bem simples. Por exemplo, a cor do uniforme do time de basquete. Então, por exemplo, eu tenho lá 5 jogadores titulares, certo? E vou fazer uma pergunta para eles. Olha, que cor você acha que deve ser esse uniforme? Então, a Bruna respondeu azul, a Laís respondeu verde, o Caio branco, a Rita azul e o Lucas azul. Você fala, ai, mas isso é muito simples. Sim, mas é do simples que você parte para uma coisa mais elaborada, correto, pessoal? Então, observe que nessa tabela nós temos uma tabulação. A primeira tabulação é a frequência absoluta, isto é, quantas pessoas de fato escolheram cada uma dessas 3 cores. Então, 3 pessoas escolheram azul, uma escolheu branco, uma escolheu verde. No total, 5 pessoas. E eu posso calcular também a frequência relativa, que é transformar estes números em porcentagens. Então, eu sei que 3 de 5 são 60% e 1 de 5, 20%, totalizando 100%. Aí você fala, professora, para que isso? Isso porque a gente pode mostrar estes resultados através de gráficos, que é muito mais visual. Isso mesmo. Observa agora o próximo slide para você ver. A gente tem 2 tipos de gráficos. Um, que é esse amarelinho, o chamado histograma, aonde você coloca as frequências absolutas da pesquisa. Então, olha lá, a primeira coluna azul, 3 responderam. E branco e verde, 1 pessoa. E, se eu quero mostrar através das porcentagens, eu posso utilizar um gráfico de setores. Observe que, na direita, nós temos uma circunferência dividida em 5 partes. Então, uma parte está pintada de branco, porque uma pessoa escolheu branco, representa 20%. Uma parte está pintada de verde, porque uma pessoa escolheu verde, também 20%. E tenho 3 partes em azul, porque 3 pessoas escolheram azul, o que representa 60%. Então, você vai fazer a pesquisa, sugestão do professor, ótimo. Então,
Ah, quero fazer com mais, porque agora eu já sei como é que faz. Perfeito, pessoal. Usando uma coisa bem simples da estatística, você consegue mostrar resultados de pesquisa de qualquer área que você desejar. Espero que você tenha entendido. E você entendeu, professor? Eu entendi, mas eu quero um detalhe. Vou dar uma Sim. causada aqui. Eu quero que você explique melhor para mim o que é histograma. Até porque, Ah. como tem IST no meio, e eu sou professor de história, fiquei mais curioso ainda. O que é histograma? Histograma é uma das formas gráficas de representar dados estatísticos. No caso, o histograma ele se difere de um gráfico de colunas, porque no histograma as colunas estão todas grudadinhas. Por favor, mostra de novo o slide para os nossos... Isso, olha lá, tá vendo? As 3 colunas amarelinhas não têm espaços entre elas. Então, ele recebe o nome de histograma. Se eu fizer este mesmo gráfico com um espaço entre as colunas, eu vou ter um gráfico de colunas. Muito Viu, bem. professor? Ainda bem que sou professor de história, mas estou aprendendo até matemática aqui. Que Por isso bom. que interdisciplinaridade é vital. Vamos para o próximo slide aqui para a gente operacionalizar. A gente vai apresentar, vai concluir e vai debater esses saberes entre os alunos e os professores. Vamos lá, os 3 grandes questionamentos que a gente tem aqui. Notamos diversidade ou homogeneidade étnica, cultural, após tabularmos os dados da turma? Vamos trazer exemplos e comentar, de forma interativa, tais características, e o que parece igual ou semelhante, ou o que é diferente. Eu vou dar um exemplo meio pessoal aqui. No bairro onde eu nasci e fui criado, parecia uma ONU. A vizinha da frente era portuguesa, a vizinha do lado era espanhola, na casa acima nós tínhamos japoneses, o vizinho do outro lado da rua, um pouco mais acima, era de origem árabe, a minha família era família de italianos. Então, se eu tivesse feito essa pesquisa aí, eu ia fazer uma conclusão muito óbvia até de como a questão migratória foi fundamental na formação daquele bairro. E, gente, quanto mais diversidade, melhor. Seja ela vinda de fora, com os exemplos que eu falei aqui da minha região, mas seja ela interna, com nordestinos, com gaúchos, com a galera que vem da região do Amazonas e assim por diante, ou haitianos, bolivianos, quanto mais diversidade, mais nós temos um enriquecimento cultural, porque os saberes se completam com novas experiências. Não é isso, professora? Isso mesmo. E aí, nesse caso, fazendo essa pesquisa com tanta diversidade, nada melhor do que tabular dados e mostrar através de gráficos os resultados. Muito bom. Vamos continuar aqui. O estudante sente-se direta ou indiretamente representado ou influenciado por alguma característica étnica cultural? De que forma? Aqui é uma questão bem atitudinal. Esse estudante que está localizado na região da escola, no entorno do bairro, no bairro, né, quando ele olha para a sua ancestralidade, ele se sente ali representado? Todo tipo de resposta que surgir aí cria um ambiente muito forte de reflexão. Se ele se sentir representado, a gente vai falar, então, bastante dessa herança cultural que ele carrega. Se ele não se sentir representado, é porque novas heranças foram surgindo na expectativa dele ou criadas por ele, o que abre um campo bastante amplo aí também para se conversar. E, por fim, que contribuições tais características étnico-culturais trouxeram à localidade, ao bairro ou comunidade da qual sua escola faz parte. Essa conjugação de culinárias, de vestimentas, de forma de falar, de pensar, de culturas. Vamos ampliar um pouquinho e compartilhar tudo isso. Gente, a gente está encerrando. Eu queria novamente agradecer a presença para lá de especial da professora Inês. Obrigado, professora. Professor Alcides, eu que agradeço o convite e espero que a contribuição da matemática continue sendo grande, inclusive com história, né? Essa interdisciplinaridade. É isso aí, gente. Valeu, então. Um grande abraço ao parceiro e parceira, professor e professora. Nos vemos em breve. Tchau, bye, bye. Tchau, tchau.